Olá, que bom te encontrar aqui novamente. Sou Paulo Eduardo, estamos chegando aqui no canal Minuto Missionário para mais um estudo bíblico. Nós estamos fazendo os nossos estudos expositivos diariamente aqui, todos os dias estudando a Palavra de Deus, observando o contexto, trazendo aplicação para as nossas vidas. Eu te convido a me acompanhar em mais um estudo e desde já te pedindo que, se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu joinha, faça o seu comentário, interaja conosco, isso é muito importante para o crescimento do canal e para que mais pessoas também sejam alcançadas por essa mensagem. Vamos lá? Nós estamos chegando agora no capítulo 3 da carta que Paulo escreve aos Gálatas. Nós estamos aí já várias semanas estudando essa carta, como dissemos, observando versículo por versículo. E aqui, iniciando o capítulo 3, nós temos Paulo seguindo falando sobre as evidências da justificação. Você que está acompanhando sabe, nos primeiros 2 capítulos dessa epístola, o apóstolo Paulo, ele já tratou da sua defesa pessoal e agora nos 2 capítulos seguintes, no capítulo 3, no capítulo 4, ele vai defender de uma forma bem objetiva a doutrina da justificação pela fé. Nós vamos ver Paulo abordando isso aqui de uma forma muito forte. Por quê? Nós já falamos aqui, as igrejas da Galácia, elas estavam sendo invadidas por falsos mestres. Ela estava sendo atacada por uma falsa doutrina, levando um falso evangelho, uma falsa motivação, querendo levar aqueles cristãos, aqueles crentes ali da região da Galácia a voltarem aos costumes judaizantes. E Paulo trata aqui a questão da justificação pela fé de uma forma muito forte, visto que esta situação aqui trouxe para o coração do apóstolo Paulo um profundo desgosto e leva Paulo a usar palavras firmes aqui, defendendo a justificação, como eu disse, exclusivamente pela fé. E nós vamos abordar algumas questões aqui e iniciando observando a forma com que Paulo faz algumas advertências aqui. Ele começa o primeiro versículo do capítulo 3, Paulo começa dizendo assim: ó Gálatas insensatos. Paulo chama aqueles cristãos ali dizendo: olha Gálatas, parece que vocês estão perdendo juízo. Expressão que Paulo usa, basicamente ele está dizendo: vocês estão agindo como pessoas insanas, vocês não estão no juízo normal. E foi justamente essa palavra grega que Paulo usa aqui, uma palavra que quer dizer insensatos, nécios, sem sabedoria. Paulo está dizendo: vocês estão abandonando o evangelho da graça e agindo com uma grande insensatez. Paulo aqui justifica a ação deles, usando a palavra que Paulo usa aqui, dizendo como se eles estivessem mais do que tropeçando, mais do que errando por quaisquer circunstâncias, não, mas eles estavam agindo como demência, mais do que simplesmente ingenuidade, sendo enganados. Paulo fala muito forte com eles aqui. Eles haviam crido em Cristo, sido salvos pela graça, e agora eles se colocam novamente debaixo do jugo da lei. Esse retrocesso que eles estavam vivendo era uma consumada insensatez. E por isso Paulo inicia o capítulo dizendo: ó Gálatas insensatos. Essa forma dura de agir o próprio Senhor Jesus usou, não é, em algumas ocasiões, como Marcos 7,18 e Lucas 24 e 25 também. Deixando as obras da lei, deixando a fé e voltando às obras da lei, a lei e o evangelho, elas têm uma diferença muito clara. E os Gálatas sabiam disso, porque eles haviam experimentado isso. Nós olharmos as obras e a fé, elas têm uma diferença. As obras diz faça isso, né? A lei diz faça isso. E aí quando nós olhamos o evangelho diz Cristo já fez. A lei exige obras humanas. O evangelho mostra a obra que Cristo já realizou. Fé na realização de Cristo. A lei faz exigência.
A lei nos incita a obedecer. Já olhando para o Evangelho faz promessas e nos incita a crer. Essa diferença básica, a lei e o Evangelho, eles se opõem um ao outro. Eles são totalmente antagônicos. E quando a gente olha na justificação, que é o que Paulo vai abordando aqui no capítulo 3 de uma forma mais específica, o estabelecimento da lei é totalmente a abolição do Evangelho. Porque, como eu disse aqui, elas são totalmente opostas. E é por isso que Paulo considera esse desvio de conduta dos Gálatas como uma insanidade, como uma loucura. Paulo diz no versículo 1 seguindo, ele diz assim, e aí usa uma expressão também bem interessante para você perceber a rispidez, né, que Paulo age aqui. Ele diz, quem vos fascinou a vós outros? Paulo diz que aquela ação de dar ouvido aos falsos mestres é estar como que enfeitiçado pela mentira. É isso que Paulo usa aqui. Essa palavra grega usada por Paulo aqui, ela traz uma ideia de um feitiço, a ideia de enfeitiçar, a ideia de lançar um encanto, procurando prejudicar alguém. Paulo está dizendo como que se aquela conversa fiada dos judaizantes tivesse hipnotizado os crentes da Galácia a ponto de eles não oferecerem nenhuma resistência a toda aquela falsa doutrina. Você vê isso no capítulo 2, versículo 4 e 14, 2 Coríntios também, capítulo 11, versículo 19 e 20, fala sobre isso. Os crentes da Galácia, irmãos, eles estavam tão fascinados, tão enfeitiçados, usando a palavra de Paulo, que eles estavam completamente cegos. Depois de desfrutar da graça, do Evangelho, com uma clareza tão grande, tiveram seus olhos abertos. Agora parece que o diabo cegou os olhos, o entendimento deles, e eles não percebiam, a mente desordenada, não estavam abertos para ouvir o Evangelho, para saber o que eles estavam fazendo, parece que não viam. E Paulo, que trouxe uma mensagem, um ensino para eles, e ele vai falar isso daqui a pouco, mas Paulo que trouxe algo tão claro, tão completo, tão amável, tão poderoso, e eles apostatam dessa forma. Isso é algo triste, mas a gente vê muito isso, não é? A gente percebe isso. Talvez você conheça pessoas assim, que já passaram por situações assim. Eu conheço algumas pessoas, às vezes passam por um tipo de uma lavagem cerebral, eu não sei, caem em conversas de falsos mestres, que a pessoa parece que fica cega. Tudo que você fala, você mostra, a pessoa parece que não acredita mais, ela só quer acreditar naquela falsa doutrina, falso ensinamento que ela recebeu. Nós sabemos que é algo realmente do maligno, não é? E é isso que Paulo está trazendo aqui para aqueles cristãos. Eles estavam suplementando Cristo. E tem uma frase que eu achei muito interessante, dizendo que um Cristo suplementado é um Cristo suplantado. Como se Paulo está dizendo, olha, vocês estão colocando algo no meio da obra que Cristo realizou, que é a mesma coisa que vocês estarem tirando Cristo. Voltando no que eu disse, onde a lei chega, o Evangelho da Graça é retirado, que são antagônicos. Não tem como andar juntos. E é isso que Paulo está passando para aqueles cristãos ali. Paulo detecta por trás desses ensinos falsos, né, desses falsos mestres, uma ação do próprio diabo. E o Senhor Jesus chamou ele de mentiroso, pai da mentira. João 8:44 fala sobre isso. Grande parte da nossa, muitas vezes, observando o mundo que nós vivemos, da nossa estupidez cristã para entender e aplicar o Evangelho, é por esse, e eu volto a usar a palavra de Paulo, esse feitiço, não é? Parece que cega. As pessoas não enxergam a pureza da essência da palavra de Deus, do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus, e querem misturar outras coisas. Talvez não as obras da lei, mas colocar outras coisas que vão além da suficiência da cruz de Cristo para a salvação, que vão além. E muitos falsos mestres hoje usam dessa insanidade por parte de muitos
para arrecadar dinheiro, para explorar financeiramente, para explorar várias áreas, né, dessas pessoas, para escravizarem debaixo dos seus punhos, né, de autoritarismo, ameaçando, amedrontando, e as pessoas ficam cegas nisso, achando que nesse ou naquele lugar está a exclusividade da salvação, que se sair dali, se não fizer isso, se não participar das correntes, das campanhas, não fizer tudo isso, a pessoa perde a salvação, ela não vai conseguir ser salva. A gente lamenta isso, mas isso é um fato que acontece hoje. E nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos estar muito atentos para não nos enveredar nisso. Eu vou parar aqui e eu vou deixar essa reflexão no nosso dia de hoje. Que o Senhor nos dê atenção, cuidado, zelo, esclarecimento, entendimento, para não deixar nos levar por muita coisa que a gente vê por aí. Muito ensinamento, muitas ideias distorcidas que são pregadas nos nossos dias de forma tão fácil. Que o Senhor nos ajude a não cair nessas palavras falsas, a manter-nos firmes unicamente, exclusivamente na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar. Espero você no nosso próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.